Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta agora aqui com a live do Marcelo Tosi, cavaleiro do CCE e do salto. E eu vou esperar o pessoal entrar e a gente vai continuar a conversa. Como eu falei pessoal, as perguntas que eu não respondi, que vocês mandaram aqui na interrogação e eu não respondi na primeira live, elas se perdem, então agora sim, manda as perguntas nas lives. Manda as perguntas aqui na interrogação, porque essa é aquela parte da live que eu tenho mais algumas perguntas para ele e eu vou tirar as dúvidas que vocês mandarem, que vocês fizerem, etc e tal. Deixa só o Tosi voltar e a gente recomeça. Deixa eu liberar aqui o tempo. Tosi, se você já estiver aí, dá um alô pra mim, dá um oi, fala que você entrou pra eu poder te convidar, porque eu não tô te achando. Não tô te achando aqui, tá bom? Então se você puder dar um ok pra mim, dar um alô, dar uma acenada, eu te convido pra participar. Se não, gente, assim que vocês verem ele entrando, me avisa. Enquanto ele não entra, eu vou lembrar vocês as lives da semana. Ah, já entrou. Aí. Marcelo Tosi tá pedindo pra participar. Vamos convidar ele. Boa, estamos de volta. Estamos aí de volta. Bom, eu estava falando um pouco isso. A gente teve aí recentemente, nos últimos 5 anos, eu não vou lembrar quais são as datas, alguns acidentes bastante. Sempre é noticiado o acidente e o CCE, o completo, acaba sendo um dos causadores. Ou, como foi infelizmente o caso da menina que veio a óbito, ou, por exemplo, como foi o caso acho que do Ruizinho, que caiu no Pan-Americano e que as fotos rodaram o mundo inteiro. Você acha que corre um risco do esporte sofrer as consequências um pouco pela agressividade nesse sentido? Sem dúvida, é um esporte de risco a mais que os outros, né? A gente falando em adestramento, em salto, que também tem acidentes, né? O adestramento tem acidentes, o salto também tem, em treino, em prova, mas menos que no completo. E deixa algumas pessoas preocupadas. A Federação Internacional está trabalhando muito forte nisso, em fazer obstáculos que desmontem, né? Hoje nós temos pinos de segurança. Todos os obstáculos que têm varas, eles estão com pino de segurança. E você vê aquele acidente do Rui no PAN, é uma infelicidade. Eu acho que de todos os obstáculos no cross do PAN, 2 não tinham pino de segurança, aquele lá não tinha. A gente não sabe por que não tinha, mas era um obstáculo fechado. São obstáculos tipo mesa, eles ainda não têm esse obstáculo ainda com a trava de segurança, mas estão desenvolvendo. Então, está melhorando nesse sentido, né? Mas, sem dúvida, é um esporte que a gente tem que ter um critério, né? Uma consciência a fazer, ter um cavalo que tem experiência e montar bem. Não pode arriscar, o risco pode custar um tombo e pode ser um tombo grave, né? Acidentes acontecem em qualquer lugar, né? Mas a gente tem que procurar minimizar isso aí com qualidade de treino, qualidade de cavalo e consciência. Eu vou fazer uma pergunta e ela pode ser absolutamente besta e ela não é nem um pouco relevante. Eu até fiquei muito na dúvida de fazer, mas eu acho uma curiosidade e ninguém melhor perguntar. Existe algum motivo para a tosa do cavalo de completo tosar o rabo? Tem aquela tosa um pouco que alonga um pouco o rabo do cavalo ou reduz os pelos na base? Aquilo lá aumenta um pouco a garupa do cavalo, né? Na figura, você vê o cavalo que está com o rabo tosquiado, eles desfiam na Inglaterra, né? Tem até um esquema legal, agora tem uns pentezinhos que tira para o cavalo não sofrer a hora que você tira. O cavalo aumenta a garupa, o cavalo parece que dobra de garupa. Isso aí vem do cavalo de corrida na Inglaterra. Então, você pegar os cavalos de corrida na Inglaterra, os cavalos de caçada, isso aí vem a tradição, é uma tradição na Inglaterra. Os caras têm isso e levaram para o completo e está no completo. Então, e alguns cavalos de salto na Inglaterra também usam. Se olhar cavalo de inglês fazendo salto, alguns também têm. Então, é uma tradição inglesa. E sei lá, se é por causa da figura, do adestramento, o pessoal mantém, faz mais do que no salto. Mas é pura e simplesmente estética.
Estética, cultura, cultural, eu acho que é um pouco cultural, né? E o pessoal faz. Bom, agora a gente acabou um pouco essa parte de contação de história e tudo mais, e a gente vai entrar na área da entrevista que eu acho sempre um pouco mais interessante, no sentido de um pouco mais de conteúdo, que eu acho que a gente tem que falar um pouco do completo no Brasil, o que vem acontecendo com o completo no Brasil e por que que o esporte não é tão disseminado e tão conhecido no Brasil e nem tão praticado, ou se é praticado, por que que isso foge dos grandes centros, enfim. Queria que você fizesse aí um pouquinho um panorama do completo no Brasil. O completo como o adestramento, né? Eu acho que é o primo pobre das federações e das confederações. Nós tivemos alguns anos aí muito importantes, eu acho que não podemos deixar de dizer da ABIR, Associação Brasileira dos Cavaleiros de Pismo Rural, que viu uma possibilidade de colocar os cavaleiros dela no mundo, né, que seria através do completo, e apoiou, tinha muitos voluntários, era aqui do interior, e alguns dirigentes, era uma outra época, tinham dinheiro, tinham patrocínio, e ajudou muito o completo. Então, aproveitou muitos cavaleiros que foram formados dentro do hipismo rural e passaram a fazer o completo, deu um volume grande naquela época. E nós nunca tivemos um apoio forte de confederação e de federações, né, de realizações de prova. Um ou outro presidente, quando entrava, dava uma ajuda a mais ou outra, mas nunca como um salto. E a gente até enxerga, entende, é lógico, número de praticantes, você não pode administrar da mesma maneira. Mas, às vezes, a gente tem alguns dirigentes que não olham para o lado nenhum. E para o lado do completo, ou até do adestramento, não faço adestramento, mas eu acho que deve ser a mesma coisa. Então, a gente fica um pouco no altos e baixos, né? E a gente depende de recursos para realizar provas, são provas caras, né? E manter os cavaleiros profissionais. Imagine todos esses cavaleiros que nós falamos aqui e muito mais, que estão no salto hoje, estivessem no completo até hoje. Segurado, muitos clientes que faziam completo com eles levaram para o salto. A gente tinha 300, 400 cavaleiros conjuntos fazendo completo. Ele andava pelas próprias pernas e estaria enorme, forte. Né? Como o Mark Todd, quando foi nosso técnico, falou, a Nova Zelândia era como o Brasil, era muito fraco. A partir do momento que começou a crescer, hoje é forte o completo lá. Ele tem muitas provas, 20 e tantas provas por ano, né? E então a gente tem momentos de fase. Eu acho que isso é muito prejudicial. Então, forma uma garotada, de repente não tem mais prova, não é interessante, a confederação foca na Europa e não foca no Brasil, tem menos prova, a pessoa quer montar, ele migra para outra modalidade. Então, isso é um pouco a dificuldade do completo, né? A gente precisa de área para fazer as provas de cross, depende de quem tem essa área, uma entidade aí, ou um particular que tenha uma área que possa ceder para manter um cross. O cross é uma área de 3, 4, 5, 6 alqueires, né? Que você tem que estar destinado para campo de fenda, fazer um cross em cima. Então, eu acho que falta um pouco essa política aí das federações e confederações de olhar um pouco mais para o completo. Como é que a gente está, o Brasil, em relação à Europa, nesse sentido de nível de prova? Hoje, a gente teve, nos últimos 2 ciclos, ajudado um pouco pela Olimpíada que teve no Brasil, né? Pan-Americano 2007, depois da Olimpíada. A gente teve anos bons, bastante provas internacionais. E, infelizmente, após a Olimpíada, não sei se todos os esportes da mesma maneira, a Olimpíada do Rio, né, quero dizer, 2016, os recursos não são mais os mesmos, tanto para provas no Brasil, como para equipe, né, formação de equipes, treinamento, equipes de base, que é uma coisa que eu acho muito importante dentro das modalidades de hipismo. As provas hoje no Brasil são só para iniciantes, nós não temos mais provas para se preparar para um Pan-Americano, para uma Olimpíada no Brasil. Hoje, de 2 anos para cá, nós não temos mais esse nível. Se quiser disputar vaga ou se preparar, tem que ir para fora. Infelizmente, tem que ir para fora. Mas existe algum tipo de peneira seletiva, alguma coisa assim? Não, vai quem quer e é isso aí. Não, nós temos sim. Nós tivemos, para o último Pan-Americano, foi alguns cavaleiros que estavam baseados na Europa e um cavaleiro nos Estados Unidos. Tinha 3 ou 4 aqui no Brasil que estavam pensando em ir fazer. No final não teve prova, teve uma prova só. Mas teve uma seleção na Europa. Teve cavaleiro que ficou de reserva, teve cavaleiro que ficou de fora, conjuntos, né, que ficou de fora. Teve sim.
Nós temos um grupo bom hoje de cavaleiros, com alguns bons cavalos, tá? Cavalos jovens, mas é um grupo reduzido. A gente Não, tem... isso no Brasil, mas a minha pergunta é Não, fazer se teve seletiva no Brasil para ir para a Europa. Não, vai quem acha que tem condição. não teve seletiva nenhuma. Quem tiver condição de ir, vai. Eu mesmo tenho um cavalo, meu cavalo principal hoje. O ano passado eu fui para Kentucky, disputar os 5 estrelas de Kentucky. De lá ele foi para a Europa. Eu fiz mais 2 5 estrelas com ele. Ele está lá. Eu não trouxe de volta. Eu fui por minha conta para Kentucky. E de lá ele foi para a Europa. Então, não tem esse... Teve no ciclo do Rio de Janeiro, no ciclo anterior, que foi de Toronto, nós tivemos tudo isso. Tinha técnicos de adestramento, técnicos de salto, técnico de geral, né? Um coach de equipe, um veterinário, um suporte. Teve algumas viagens aí que foi parcialmente custeada por projetos ou tá, pelo COB ou Confederação, para evolução e treinamento dos conjuntos, né? Para poder formar uma equipe melhor. E eu acho que a gente conseguiu um resultado fantástico no PUD de Toronto, foi uma medalha de prata e um bronze individual. Perdemos o ouro no último obstáculo com o Ruizinho, que fez um super pan-americano, por infelicidade. E agora foi mérito desse trabalho. O Rio foi a Olimpíada, é mais difícil, mas foi uma boa Olimpíada. E agora em Lima também, foi um super resultado, uma prata, um bronze individual, e a gente apertando os Estados Unidos, que foi ouro. E precisando de vaga, né? Tivemos um azar do Rui, o primeiro da equipe caindo, os outros 3 foram lá e cumpriram, não se acovardaram, né, na situação da pressão. Nós 4 com cavalos super jovens. O Rafael Lozano foi super jovem cavaleiro, primeira equipe. Entrou lá depois do Rui e jogou a bola, a peteca para cima, jogou para mim, eu joguei para o Carlos Paro. Então, isso tudo eu acho que vem do investimento que teve dos últimos 8 anos. Nós estamos na marolinha dessa onda que teve para trás aí, né? Então, vamos ver o que vai esperar para o futuro. Você estava falando comigo esses dias, quando eu te liguei, e você comentou que você acha que o Brasil está a poucos passos de pegar uma medalha olímpica. A gente não está tão longe assim quanto a gente já teve. Por que isso e o que você acha que falta? Porque nós estamos com um nível de cavaleiros, um grupo de cavaleiros com experiência, né? Com rodagem de provas grandes, de equipes, de Pan-Americano, de Olimpíada e Mundial. E que hoje sabe escolher um cavalo para ele chegar lá. Né? Hoje eu prefiro não fazer um cavalo novo do que vou fazer mais um porque eu quero ir. Eu não quero ir para a Olimpíada, eu quero ir lá para fazer resultado. Lá eu já fui. Não quero participar, eu quero ir lá para fazer algo melhor que eu já fiz. E, sem dúvida, brigar por alguma coisa. Então, a gente tem essa experiência, né? Até os cavalos jovens, em qual cavalo investiu o nosso tempo, né? E eu acho que falta um pouco aí de organização e recurso, né? Nós estamos aí, infelizmente, numa pandemia dessa, um país pobre, a gente vai querer reclamar com dinheiro de esporte, né? Mas, não sei, às vezes o dinheiro tem e está vindo, né? Isso direcionar um pouquinho mais, direcionar correto. Esse é meu pensamento. Eu acho que nós teríamos uma grande chance aí de fazer um bom resultado se tivesse um pouco mais de suporte. Nós temos aí Tóquio, estávamos, né, há 3, 4 meses de Tóquio, nós não temos um técnico de adestramento, não temos um técnico de cross, não temos um técnico de salto, cada um por si, né? Temos uma ajuda que começou aí de janeiro e fevereiro para cada um buscar aula individual com quem quiser, mas dá 2, 3 aulas por mês, né? Lá fora você sabe como é que é o valor do euro e da libra. Então, e é uma pessoa que não vai te acompanhar nas provas, não vai te ver nas provas, não vai estar lá na Olimpíada. Então, tudo é lógico, tudo ajuda é bem-vinda, não é? É o que podem dar para a gente. Mas se tivesse um acompanhamento direto e de uma pessoa só, da equipe, do grupo, eu acho que ajudaria bastante. Você acha que o completo, nesse caso, é um esporte mais caro do que o salto ou o adestramento? Não, eu não acho que seja mais caro. Eu não acho que seja mais caro. O custo do cavalo é mais barato, as provas são mais baratas, a gente salta menos provas com os cavalos prontos do que os cavalos de salto. Eu não vejo ser mais caro. O que acontece, eu não sei hoje como é que está nas equipes de salto, mas as principais equipes do mundo,
Eles têm treinador de adestramento permanente, treinador de salto permanente, um treinador de cross, que é selector, que seleciona permanente, veterinário permanente. E isso ajuda muito os cavaleiros. E o proprietário do cavalo diminui custo. Né? Então, eu preciso fazer um adestramento, eu não preciso pagar. Minha confederação, o meu país está me proporcionando isso. Mas isso aí é para um grupo reduzido, de 10 cavaleiros, 8 cavaleiros, que tem um cavalo com condição de estar nas próximas equipes. E eles fazem isso, não é com a equipe de sênior, faz com a equipe de mirim, de júnior e young ride sênior. Eles têm 10, 10 e 10 ali se preparando. Aquele mirim ele pode estar um dia no sênior. Então, ele vem preparado desde 14, 13 anos, né, com treinamentos, às vezes faz alguns treinamentos cada 60 dias de final de semana dessa equipe, inclui o mirim, o júnior lá junto com o sênior, para o cara ir aprendendo, tá sonhando com aquilo e saber o que é aquilo. Então, fica difícil você competir com Stock Car numa Fórmula 1. O esquema, né? Não estou dizendo nem o cavalo e o cavaleiro. O cara tem um esquema de Fórmula 1, você está com um esquema de Stock Car. Já saiu perdendo, né? É difícil. Ou você tem muito recurso para poder, e meios para poder acompanhar essas equipes individualmente, por de fora. Patrocínio, a gente sabe, se você não ganha, quem veio primeiro é o ovo ou a galinha. O patrocínio vem depois da medalha. Se tem medalha, o patrocínio vem para você tentar se manter. Então, até você conseguir ganhar, né, eu acho que é difícil o patrocínio vir. A gente tem que depender de recursos aí individuais de cada um e de ajuda de Comitê Olímpico, Ministério de Esportes e confederações. Maravilha. O André Montalvão, acho que é isso, está perguntando onde é hoje o centro do CCE no Brasil. Hoje, até 2, 3 anos atrás, era o interior de São Paulo, né? Nós tínhamos aí, aqui no Centro Hipagromix, tinham provas internacionais de 3 estrelas, uma prova por ano. No Aras Cerro da Colina do André Paro, 2 provas por ano internacionais, até provas 4 estrelas. Tínhamos do Márcio Jorge, antes dele se radicar na Inglaterra, um centro bom lá em Barretos, o Horse Cross. A Hípica de Ribeirão tem uma pista boa de cross. Pode ser que eu esqueça de algum lugar, me desculpe. Nós temos uma pista de iniciantes em Orlândia, no Aras Diamante. Lugar muito bacana, espetacular, que precisa um pouco de melhoria de piso, qualidade de piso, né? E investimento em obstáculo, mas o relevo, o percurso é maravilhoso. Tem picadeiro coberto e tudo. Tem uma pista bem para iniciantes lá no Centro Hípico do Guega. Nós temos Pirassununga lá na academia, uma pista muito boa de cross. A Santa Amaro está começando a querer fazer provas de cross lá para iniciantes. Até eu vi um post hoje de alguns obstáculos que o diretor de completo lá, o Léo Alvani, está fazendo, um trabalho bacana. Que eu me lembre, João, seria isso aí, dentro do estado de São Paulo. Depois nós temos lá Deodoro, no Rio de Janeiro, né, que tem uma pista maravilhosa, está lá por conta do pessoal do Exército. Na Amã, no Rio. Três Pontas, nós temos um centro hípico também que tem alguma coisa para iniciantes. E basicamente é isso. Nós temos esses lugares aí de prova. Entendi. Antes da gente começar a falar um pouco dessas outras coisas, eu queria que você falasse um pouquinho do seu futuro. Você voltou agora para o Brasil desde 2014, é isso? Isso, eu voltei desde 2014. Eu vim por um motivo aqui pessoal da família. Eu sei vir, ajudar a tocar a empresa, que eu estava lá há 10 anos, mais focado no esporte como profissional, e vim dividir com meus irmãos aí, a família maravilhosa que eu tenho, meus pais, meus irmãos, meu irmão Paulo, que a gente divide o trabalho da empresa. Então, eu estou aqui desenvolvendo o meu centro hípico, né? A gente está melhorando as instalações, estávamos fazendo provas de completo. Esse ano passado nós não fizemos por problemas aí de recursos e trâmites com a confederação. Melhorando a criação muito voltada a cavalo de salto, né? E eu estou um pouco focado a voltar à origem também, ter 1 ou 2 cavalos de salto, tentar voltar a pular provas maiores aqui no Brasil. Então, o meu objetivo está esse. E não tirei o pé da Europa. Mantenho 3 cavalos lá. Tem um cavalo com o cavaleiro lá, o parceiro Márcio Jorge, um cavalo com uma cavaleira inglesa, que é um cavalo novo, a Sarah Bullimore. E uma outra égua nova que fica na casa da minha parceira, a Ana Ross, que é uma cavaleira de adestramento.
E eu vou e volto, tento fazer umas provas, né? Às vezes é um pouco frustrante, porque você chega num concurso, o cavalo está bem preparado, mas você não está montando o dia a dia, né? Mas é o que a gente consegue fazer. Temos que tentar manter isso aí para conseguir algum resultado. Porque manter os cavalos hoje competindo no Brasil com nível, não conseguimos mais. Certo. Rui, qual que é o seu plano? São duas perguntas aí. Uma delas é, eu sei que para o salto e para o adestramento rolou uma mudança grande no regulamento para a Olimpíada 2021 de Tóquio. O completo passa para a mesma mudança? Mesma mudança. E qual Nós a sua opinião? temos. Na realidade, achei muito confuso, não gostei. Eu não sei realmente como é que é as regras do salto e do adestramento, eu não li. Mas a do completo ficou esquisito, né? Eles falaram tanto em reduzir para custo, no começo que era custo, no custo, mas você pode levar o quarto conjunto como reserva. Pode, deve, né? Porque se pode ser, mesmo depois que a competição se iniciou, esse quarto conjunto pode ser usado, no completo pelo menos, no salto e adestramento eu não sei se é assim. Mas eu não gostei, achei estranho. Você pode utilizar, mas vai ter uma penalização em pontos, né? O cavalo faz adestramento e tem uma cólica, ele não pode entrar fazer o cross e o salto. Aí você coloca o reserva só para fazer o cross e o salto. E só que aí vai ter uma penalização na equipe de 100 pontos e não tem o descarte. Então eu acho que por causa de uma fatalidade aí, de um azar, você pode perder sua chance de disputar a Olimpíada, buscar um resultado na Olimpíada. Você vai terminar, mas não vai ter um resultado. Achei muito estranho, acho que o formato antigo era melhor. Vamos ver, vamos pagar para ver. Às vezes eu esteja enganado, né? A gente tem que aceitar aí, foi uma decisão da Comitê Olímpico e Comitê Organizador junto com a FEI de fazer dessa maneira. Entendi. Só para eu entender, você falou que perde 100 pontos se você trocar ou qualquer coisa que seja. Com quantos pontos terminou a última equipe campeã olímpica ou campeã pan-americana? Em torno de 90, 110, 120 pontos, por aí. Realmente aí fica bem diferente, né? Eles fizeram para a equipe poder terminar, né? Mas se tiver uma fatalidade, um azar, o cavalo caiu no cross ou mancou no adestramento, você não tem o descarte. A equipe vai terminar, mas você não vai ter mais chance de competir, né? Chance competitiva, né? De buscar um resultado. Claro. E para você, Tóquio ser 2021 é melhor ou pior? Para o meu cavalo mais velho, o Glenfly, eu gostaria de fazer esse ano. O cavalo está pronto, né? Saltou 5 estrelas, 3 no ano passado. Mas eu acho que para a equipe do Brasil é melhor. Eu tenho meu segundo cavalo, que apesar de não estar qualificado, o cavalo teve no pão, o cavalo tem muita qualidade no adestramento, cross e salto, e principalmente adestramento, que pode colocar a gente. Nós temos mais 3 ou 4 cavalos aí que podem estar na equipe, que são jovens também, então eu acho que para o grupo do Brasil foi melhor ir para 2021. Nós podemos chegar com a equipe, com um grupo de cavalos mais maduros. Eu estando na equipe ou não sei se eu vou estar, eu estou com um cavalo qualificado, né? Eu acho que para o Brasil foi melhor. Eu acho que a gente tem que trabalhar para isso agora e torcer para voltar as provas logo e trabalhar para isso, para aumentar o nível de educação e conhecimento desses cavalos, para poder ter uma equipe mais forte no 2021. Boa. O Rocco fez essa pergunta aqui, que é qual a importância para o desenvolvimento no CCE do Brasil do circuito apoiado pela Associação Brasileira dos Cavalos, dos Criadores de Cavalos de Pismo? É muito importante, né? A gente está há 3 anos aí dentro desse circuito nacional de cavalos novos do BH. E ano a ano está aumentando o número de participantes. E aí você vai além de você ir vendo os criadores que estão pondo o cavalo no completo, você determina a idade daquele cavalo jovem. Né? A pessoa começa a disputar um cavalo de 4, de 5, de 6, de 7. 4 eu acho jovem para estar disputando, mas uma ou outra prova, vez perto, posso até ir. Mas a pessoa acaba seguindo o campeonato. Então, meu cavalo está pronto para subir de nível, ele acaba mantendo o cavalo naquele nível e fazendo, acho que, melhor esse cavalo para o futuro, porque ele quer continuar no campeonato, né? E eu acho importante isso aí. Nós estamos pleiteando com a associação até um prêmio aí
no registro dos cavalos campeões e vice-campeões do circuito, que é um circuito nacional de 7 ou 8 etapas, que ele tem aí como um predicado, né, vice-campeão, o campeão da categoria daquele ano, né, para o cavalo levar para o resto da vida. Isso é importante e os criadores quererem participar desse circuito. Como é feito lá fora, nós temos um circuito muito forte de cavalos novos, dentro do completo também. Falando um pouquinho sobre criador e criação, você é criador, você criou, não sei se foi você ou se foi seu pai, mas imagino que pelos anos deve ter sido você, uma das maiores, uma das melhores éguas que a gente teve no esporte brasileiro nos últimos anos, que é a própria Sharapova, que foi para o salto, né? Há quantos anos você cria, mais ou menos qual é o plantel e como é que você decide se o cavalo que você está criando ele é para o salto ou para o completo? A Sharapova não é criação minha. Ela é criação lá do André Paro, de Colina. Desculpa. E ela era uma égua que eu me lembro, uma égua um pouco difícil na mansação, uma égua me arredia. E ele acabou vendendo ela jovem ainda, acho que sem nem tá saltando, para o Márcio Jorge, lá de Barretos. E o Márcio... MCJ. Isso. E aí essa égua acho que estava até sem registro e tudo, o Márcio acabou registrando o nome dele. E ele fez um trabalho fantástico com ela, eu lembro dela no começo. E ele acabou um pouco desistindo dela no completo, porque acho que ele levou 2 ou 3 tombos dela em negativa para a água, se não me engano. Ela saltava muito. É que eu te falei, como é que você sabe que um cavalo não serve para o completo? E acho que foi a decisão do Márcio. Ela tinha uma negativa de 1,70 m para a água, né? Então do topo do obstáculo para a recepção dentro da água, 1,60 m, 1,50 m, que é na categoria que ela fazia, que era de 1 e 2 estrelas. Ela passava a virar 2,5 m essa negativa, como se estivesse pulando um muro de 2 metros. E com a água lá, desequilíbrio, ele andou caindo com ela 1 ou 2 vezes. Ele falou, pô, essa égua vai me matar ou eu vou machucar ela. Então, acho que ele decidiu, falou, essa égua não é para completo, essa égua é para salto. É uma égua limpa, respeituosa, tem fôlego, galopava, podia fazer um bom adestramento. Então, foi a divisão aí para o caminho dela e acabou sendo vendida para o Artemus ou para um cliente do Artemus. E você me perguntou disso, aí a sequência da pergunta, desculpa, era... Um pouco essa questão da questão. O papel que você usa no salto hoje ele é muito específico. Quando você cria pensando num cavalo de esporte, mas você cria pensando no salto, o papel do completo é diferente do papel de salto. Como é que você faz essa divisão e se você faz isso na sua cabeça? A gente faz um cavalo buscando uma linhagem que tenha bons movimentos, bons andamentos, né? Que tenha um passo, um trote, um galope bom. Você não quer um cavalo que tenha uns andamentos de trote curto, que você fala, esse adestramento eu vou sair perdendo. Um cavalo que tenha boa cabeça, tenha boa montabilidade, né? E tem um pouco de sangue de inglês, puro sangue inglês, que para as provas grandes ainda é importante, lógico. Um cavalo que não tenha nada de puro sangue inglês vai ser mais difícil no cross. Então você tem que mesclar um pouco. Então é isso que a gente busca. Buscar dentro de um cavalo que faz prova de 1,60 m, que tenha 50%, 60% de puro sangue. Esse cavalo, se ele tem uns bons andamentos, ele pode ser um bom cavalo para completo. Um bom garanhão para fazer criação de completo, né? Então eu busco um pouco por aí e procuro dentro das éguas que eu tenho aqui essas características também. Então eu vou, às vezes, um ou 2 produtos por ano eu penso em completo para a gente criar, e eu foco 80% hoje no salto, na criação de cavalo de salto, e 20% na criação de cavalo completo. Devido ao mercado, né, João? No Brasil, como a gente sabe, as provas são poucos clientes, e o mercado está dentro do salto. Então a gente tem que criar mais cavalo de salto. Entendi. E agora a gente chega um pouco num negócio tão um pouco calcanhar de Aquiles aqui no Brasil, que é a formação de cavalos novos no Brasil. O grande mistério que a gente vem falando bastante sobre isso. O que você acha que está faltando na formação de cavalos no Brasil para a gente ter mais expoentes BHs? Você me contou uma informação esses dias que isso acontece muito no salto, mas que no completo não é exatamente assim, né? A gente assistindo as lives anteriores, né, tudo pensando em cavalos que pularam Olimpíadas, Mundiais, BHs, e esquece um pouquinho no completo, a gente teve vários cavalos BHs, né, formados aqui no Brasil que disputaram equipes aí de Olimpíada, Pan-Americano e Mundiais. Então, são cavalos que eu acho que, pelo completo, a dificuldade de fazer um cavalo não poder subir, né? Até por causa do susto que o cavalo toma, os cavaleiros são obrigados a fazer com mais cautela. E isso faz o cavalo chegar, né?
Não que há 3 anos nós temos um circuito de cavalos novos para completo, que é um circuito da associação do BH, que criou isso aí, é uma ideia fantástica. E a gente teve vários cavalos feitos no Brasil que chegaram nas equipes. Então, eu acho que provas específicas para cavalo novo e com cautela, né? O cavalo tem que ter o seu tempo, ano a ano, para evoluir. Isso aí que eu acho é o mais importante. Entendi. Uma outra questão, que aí é uma questão que foi citada em algumas das lives no começo, em especial, mas eu queria agora saber a sua opinião, é claro, sobre nutrição. Queria que você falasse um pouquinho do seu projeto com nutrição, e aí eu vou fazer a pergunta que tem, que é uma pergunta que veio há um tempo atrás, e que eu acho que você pode responder ela. Nós temos uma empresa de nutrição que chama Agromix, desculpa aí fazer o comercial, mas tem que falar o nome, que é sediada aqui em Jaboticabal, que se iniciou através do meu pai, e hoje pertence a mim e meus 2 irmãos, meu irmão Paulo e minha irmã Glaucia. E a gente faz rações para todas as espécies de animais, né? E a gente nasceu vendo isso, né? Nutrição, manejo. Meu pai é uma pessoa da pesquisa, uma pessoa que gosta de animais, tem uma propriedade pequena e criou cavalo há muito tempo. Então, eu acho que o importante na nutrição é o manejo, né, desses alimentos, da rotina. A rotina é muito importante, falando em cavalo. O cavalo é um cavalo de rotina, ele gosta de horários, então a rotina é muito importante para o cavalo. E a qualidade dos alimentos. Então, o nosso projeto é trabalhar com produtos de qualidade e produtos que não variam a sua formulação dos ingredientes, né? Então, você conseguir manter, isso também se depende do mercado. Às vezes tem um produto sazonal que falta por N motivos, né? Você é obrigado a mudar. Mas o quanto menos você mudar um raçoamento, a formulação da ração, é importante. E eu acho que esse raçoamento que seria, né, volumoso, concentrado, vitaminas, suplementos e o sal mineral que tem que ser dado à parte para o cavalo, isso aí ter o horário correto. O cavalo é um animal de hábito. Então, aquele lugar que uma hora trata às 7 da manhã, outro dia às 8, monta antes ou monta depois, isso aí não faz bem para o cavalo. A gente vê muitos problemas de cólica por aí. Um pouco é isso, eu acho, é o manejo, e o outro é essa qualidade do produto ou a mudança muito na formulação do produto. Tá. Então, Marcelo, aí entra uma questão, só para a gente, eu quero saber exatamente a sua opinião sobre isso. Logo nas primeiras lives que eu fiz, acho que o Thiago Mesquita, eu não vou lembrar agora todos que falaram isso, acho que o Felipe Pimenta falou isso, falou que ele sentiu muito a diferença dos cavalos quando saem do Brasil e chegam lá fora. Diz que a ração é mais forte, ou que é mais poderoso, ou que... Eu não sei explicar por quê, mas os dois, eu acho que mais pessoas falaram que sentiram muita diferença nos cavalos quando chegaram nos Estados Unidos, ou o Felipe quando foi para a Europa. Falou que a égua mudou muito por causa da alimentação. O que acontece? Eu acho que tem o fator que eu te falei, manejo. Chega lá, o cara entra no esquema do lugar que ele foi. O pessoal, às vezes, aqui não tem um manejo tão correto, não que é 100% isso, tá? O clima, o cavalo gosta um pouco de frio. Eu não sei, a gente fala em clima porque eu sou numa região quente aqui, região de Ribeirão Preto, né? Nós temos muito quente. Isso aí faz o cavalo perder um pouco de energia, né, para se manter e tudo. Às vezes perde um pouquinho de condição, massa e tudo. E eu acho a qualidade dos ingredientes, né? E você vai, muitos dessas pessoas que eu acho que vira a diferença da ração que ele usou na Europa, mas ele vai ver, muitas vezes ele separa a ração dele por preço. E o brasileiro tem muito isso. Ele faz conta de um saco de ração de 30 quilos, por causa de R$1,50 ele usa mais barato. E não tem milagre. Você tem que ter qualidade. Eu tenho 2 cavalos e 2 colegas, eu não vou citar nome, que usavam um produto nosso. Estavam na Inglaterra por 4 meses, na casa do Mark Todd. Os cavalos voltaram para o Brasil depois de um período. O Mark Todd viu os cavalos aqui e falou: mas os cavalos estão mais bonitos que no Brasil, que na minha casa, o que vocês estão dando? Então, eu acho que o ingrediente, a qualidade dele é o diferencial.
Tem alguns detalhes na Europa que é melhor. Nós temos lá um Rei Leite bom, que tem um pouco mais de açúcar, energia, a qualidade do capim da Europa é melhor que o nosso, indiscutivelmente, né? Ele é quase um alfafa, ele tem mais energia, ele ajuda mais. Mas a ração, a concentrado, eu acho que os ingredientes que vão dentro. Você pode formar uma ração com o mesmo nível de energia e com o mesmo nível de proteína com ingredientes diferentes. Ingredientes com mais qualidade e menos qualidade. Você manda analisar no laboratório, a proteína bate, a energia bate. Só que lá na performance do cavalo vai ser diferente. Lógico que o custo é mais barato. Então a gente tem que ver isso também, né? A qualidade, ela não está associada a preço. Então, no Brasil, eu vejo um pouco isso. Eu não tenho problema aqui com esse qualidade de ração. Eu tenho alguns clientes que são super contentes e que já tiveram na Europa e fazem esses comentários que eu estou te fazendo. Eu estou perguntando só porque eu achei muito curioso. É uma constante que eles falam que os cavalos esquentam. Os cavalos ficam com muito mais energia quando chegam lá, a ponto de parecer outro cavalo durante algum tempo, até se adaptar à nova ração, mesmo usando a ração mais fraca que eles tinham lá, etc. E tal. Eu tenho alguns problemas disso, que o pessoal que usa a ração nossa, está usando uma outra marca que passa para a nossa, quer usar a melhor ração que tem. Aí começa a usar, passa um mês melhor. Você não tem uma mais fraca? O cavalo esquentou demais. Entendi. Então, às vezes, a gente vê... Então, eu falo, não, você não tem que tirar a ração, você tem que aumentar o trabalho dele. Você tem que gastar essa energia, fazer essa energia virar músculo. É isso que você tem que fazer. Entendi. Pera só um minutinho, que tem uma pergunta aqui que ele falou 2, 3 vezes. Chama Vibuchinelli, eu vou colocar... Não é essa, mas pode ser por enquanto. Qual cavalo novo seu você acha que tem um potencial para chegar a saltar os 5 estrelas? Eu tenho um cavalo chamado Siena. É uma égua que eu criei lá na Europa. Está lá, uma égua de 6 anos. Ela tem 70% de puro sangue. A mãe é uma égua puro sangue brasileira. E o pai é o Silvio 2, Silvio 1, desculpe, que acho que é o mesmo pai do Shutterfly. Aquele Let's Fly, que era irmão do Let's Fly do Rodrigo. E essa é uma égua muito potente, tem bastante puro sangue, tem um bom adestramento. Então ela está lá na Inglaterra em fase de formação. Essa é uma égua que eu acho que pode fazer 5 estrelas. Muito bom. Eu vou tentar aqui ler o nome dele, talvez você conheça. Eu só vou responder para ele isso, porque você já falou disso. E eu estou sempre evitando ficar batendo na mesma tecla. Alguém que chama Vibuchinelli está perguntando como está a CBH em relação ao CCE, que é a sua modalidade, Marcelo. A gente já falou disso. Não sei se você quiser acrescentar mais alguma coisa, tudo bem. Mas se não, Vibuchinelli, assiste a entrevista do começo, que o Marcelo falou um bom tempo sobre a CBH e as apresentações dele. Mas fica à vontade se quiser acrescentar mais alguma coisa. Eu já falamos bastante coisa. Eu acho que nós não estamos num dos melhores momentos, né, de nível de competições no Brasil, de ajuda e fomento do esporte. E na equipe de ponta também. Nós não temos nenhuma equipe de base da confederação, que sempre teve, grupos de cavaleiros aí sendo preparados para o futuro, treinados. E na sênior também a gente está um pouquinho aquém do que já foi no passado. Encurtando um pouco, resumindo aí a conversa. É o Vinícius Bustinelli que está fazendo a pergunta. Ex-cavaleiro de CCE. Tá gravado aí no meu IGTV, pode entrar lá depois e assiste, vai ficar salvo aí, depois ele tá no YouTube. Marcelo, uma pergunta besta, mas que pode ser legal, porque eu não sei quem está assistindo. Suponhamos que eu queira fazer CCE, ou queira saltar uma prova de completo. O que eu tenho que fazer? Como no sal, se você já tem cavalo e tudo, eu acho que você teria que levar o seu cavalo para um lugar de cross, que todos os lugares onde tem provas são abertos para treinamento. Tem obstáculos desde o início até obstáculos maiores, né? Tem alguns lugares que são específicos só para treinamento, não tem prova, é só lugar para treinar, a pessoa muda o obstáculo de lugar, né? Cada semana ou cada mês. E você vai lá e começa a treinar seu cavalo, como é um cavalo novo. Pular obstáculos pequeno, ele vai conhecendo, você vai pegando confiança, ele dá um toquinho numa vara, ele vê que é fixo, ele não toca mais, e vai evoluindo. E tem escolas hoje que fornecem esse cavalo. Como tem a escolinha
é uma escolinha de salto que ela é direcionada tanto para completo como para salto. E ela fornece esse cavalo para as provas de início. Que nós temos aí um trabalho bacana, que é o Olímpicos do Amanhã. Nosso amigo, a ideia do Rafael Cristianini, que estava no ciclo passado na Confederação, e ele deu essa ideia de criar um circuito de até 1 metro de altura, que era a prova, de, se não me engano, de 60, 80, 90 e 1 metro. Que a gente já tinha 90 e 1 metro, né? Agregou os 60 e 90, e hoje a gente tem até o percurso, que é varinha, torinha no chão no cross. O cara põe umas torinhas de 20, o menino galopar, desce uma curva de nível e tudo. Então, você faz aula, você não tem cavalo, e esse cavalo já é treinado para cross, para essas categorias, você pode fazer. Maravilha. Só para assim, eu particularmente, no meu caso é verdade, eu sou amador, salto AES para 1,20 m, 1,30 m, eu quero brincar um dia no cross. Eu preciso fazer a adaptação? Dá para ir numa provinha de iniciante 1,90 m? Ou você acha que é muito sério e a gente tem que, não é assim, não dá para ir direto, tem que fazer um... Eu acho que depende do cavalo, né? Como que o cavalo vai se comportar. Você tem um cavalo que pulou derby, antigamente tinha derby, teve alguns cavaleiros no passado que foram, eu lembro, ia lá, pulava 90 e terminava o percurso. Um cavalo já velho, experiente, né? Antigamente a gente tinha rio nas pistas, tinha fosso, né, naturais, que hoje não tem mais, banqueta, hoje não tem isso, o pessoal saltava mais, então daria até para ir. Eu recomendo fazer um treino, não que para não dar o susto no cavalo e não chegar lá e ser eliminado, né? O cavalo vê um obstáculo dentro do percurso de 20 obstáculos, ele não gosta, até ele entender o que é, ele pode te dar 2 refugos e te eliminar. Então, se fizer um treininho antes, você pode fazer um dia mais agradável e ter uma experiência boa. Inclusive, no Brasil, há alguns anos atrás, eles começaram a permitir que nas categorias de 60, 80, que você, antes da prova, treine o cross no dia anterior. Então, está lá bandeirado, com numerado, você pode ir e passar aquele cross junto com o seu instrutor para o cavaleiro conhecer. Isso é uma maneira de fomentar o esporte, né, e as pessoas terem mais confiança de fazer. Maravilha, Marcelo. Eu queria agradecer imensamente a sua participação. A gente está chegando ao final aí do papo. Foi muito legal. Eu falei com você antes que ia ser uma experiência difícil para mim, porque eu realmente conheço muito pouco do completo. Acompanhei muito pouco. O máximo que eu fui foi quando eu morei fora, que eu fiz One Day Event. Saltei cross, já caí dentro da água, já fiz essa brincadeira toda quando eu era moleque. Mas é muito diferente você fazer um esporte brincando nos pony clubs da vida e fazer isso como um esporte de alto rendimento e levar isso a sério. Antes da gente finalizar, eu queria que você deixasse o seu recado para essa nova geração e fizesse como se fosse uma espécie de convite para as pessoas se aproximarem um pouco do completo. Porque é um esporte que um esporte tão completo, mas que ele é pouco visto. Antes de fazer isso, eu queria lembrar, a gente aqui na parte de nutrição também, há muitos anos, a gente usa silagem para os cavalos na criação, né? E para os potros também. Silagem de milho, silagem de sorgo, né? É um super alimento, é um trabalho, tem muitos trabalhos de pesquisa feito por muitos pesquisadores, inclusive meu pai fez muita coisa sobre isso. E na seca, como lá na Europa, se usa muito, né? Aqui no Brasil tem um paradigma disso aí, muita gente tem medo de usar, mas que pode dar cólica, já é um produto fermentado, não vai ter problema nenhum. Então, isso aí ajuda muito na nutrição. O único problema para o cavalo de esporte é que ele engorda. Um pouquinho demais vai deixar o cavalo pesado. Né? No passado, eu usava e o cavalo está saltando provas maiores, não dá para usar porque ele engorda demais. Mas para criação, para potros, é um espetáculo. Eu queria deixar um recado aí para todo mundo ter persistência, né? Não desistir num dia que não foi tão feliz e o cavalo é isso, né? Ele dá muita lição para a vida, forma, acho que homens e mulheres aí mais fortes. E dentro do esporte é isso, dentro do esporte a gente mais perde do que ganha, né? A prova tem 40, 50 concorrentes, só um vai ganhar, não são todos. E para a gente ser aquele um, a gente tem que trabalhar duro, porque se a gente não trabalha, os outros 39 estão trabalhando. Então a gente tem que correr atrás disso. E dentro do completo, eu acho que é como o próprio nome diz, né? Hipismo completo. Você vai para qualquer lugar do mundo, é chamado de completo. Grandes cavaleiros, né? Saíram do completo e estão fazendo bonito no salto. A gente vê aí Michel Robert,
esse sueco agora que é vice-campeão olímpico, foi vice-campeão no Rio, né? Ele saiu, disputou a Olimpíada pela Suécia de completo, está fazendo história no salto. Thierry Pomel, entre outros aí, dentro dos brasileiros também. Ele te dá muita base de plano, de conhecer cavalo, e eu acho que o dia a dia de um cavalo, eu acho que o completo aproxima muito mais o cavaleiro do cavalo e de uma formação do cavalo. Você precisa dedicar um pouco mais e isso aí te ajuda muito na formação e na formação de um cavaleiro. Esse é o recado. Queria agradecer a minha família, meu pai Hugo, minha mãe Rosa, meus irmãos. Tenho 2 sobrinhos aí que estão começando a engatinhar, tomara que venham ainda no esporte. E você, João, pelo trabalho que você está fazendo pelo nosso hipismo. É um ícone dentro do esporte, essas lives que está fazendo, a gente poder falar, comentar, cada um tem a sua opinião, né? Nem todo mundo sabe 100%, mas que a gente poder trocar essas experiências é importantíssimo. Muito obrigado, Marcelo. Marcelo, uma última curiosidade que me mandaram agora no WhatsApp e eu achei curioso e pode ser, eu realmente não faço ideia. Já existiu algum caso ou é possível o cavaleiro saltar o completo e o salto na mesma Olimpíada? Sim, já aconteceu. Se não me engano, 2 vezes. Eu sei que o Mark Todd fez isso. Saltou o completo e o salto na mesma Olimpíada. E eu sei que tem outro caso. Eu não lembro o nome do cavaleiro, mas tem outro caso. Tem outro caso. Louco, né? Tá ótimo. Marcelo, obrigadão pela oportunidade, obrigadão pelo papo. Obrigadão a todo mundo aí que participou. Meus agradecimentos sempre a Lucky U, o Mundo Hípico e o canal do Hipismo. Lembrar todo mundo que amanhã, 4 da tarde, eu vou conversar aqui com o Olivier Filipartes em inglês. Então não tem... Eu não sei se vai ter a tradução, mas vai ser em inglês. Um dia eu vou legendar isso para todo mundo, mas não sei quando. Sexta-feira, doutora Priscila Azevedo, 8 horas da noite aqui. E sábado, eu contei hoje de manhã para vocês, eu recebi essa notícia maravilhosa. O Ludwig topou falar com a gente. Maravilha, hein? Oportunidade danada. Muito bom, parabéns. Obrigadão de novo a você, Marcelo. Obrigado a todo mundo que participou. Uma boa noite e a gente se vê amanhã. Valeu, obrigado. Obrigado pela oportunidade. Abraço a todos. Abração, tchau, tchau. Tchau.